Oi pessoal, então vamos falar um pouquinho do que foi falado no setor de mídias. Ficou em volta ali ainda do tema independências, vindo para o Brasil, dando os seus antecedentes. Bom, como vocês aprenderam lá no sétimo ano, o Brasil foi colonizado, ou seja, ficou sob o domínio português por vários séculos, de 1500 até 1822, quando nós tivemos ali o processo de independência com Dom Pedro. E durante todos esses séculos nós fomos principalmente explorados. Mãos de obra, inicialmente a mão de obra indígena, né, aquele contato com os indígenas, na chegada do Pedro Álvares Cabral, construções de mineradoras, né, quando descobriu o ouro e o diamante, principalmente na região de Minas Gerais, por isso o nome de Minas Gerais para aquele território, para aquele estado. É, a trazer a cana-de-açúcar aqui, que é o ideal para plantar lá no Nordeste, principalmente, o café, o uso do pau-brasil. Então a gente foi bastante explorado. Bom, vamos então entrar no que foi falado, que é a vinda da família real para o Brasil. Vocês vão se lembrar, nossas últimas aulas, que foi falado sobre a Revolução Francesa. Lembra a Revolução Francesa, dos ideais iluministas, que foram as pessoas revolucionaram, quiseram tirar o rei do poder, e sofreu toda aquela queda da Bastilha que a gente falou. Se você não lembra, dá uma pesquisada que a gente tem vídeos falando da Revolução Francesa. E dentro desse processo, um cara que assumiu o poder na França foi Napoleão Bonaparte. A gente citou ele nas independências, principalmente na independência ali, nos efeitos da América Espanhola. Então, é um processo bastante importante. Bom, o que tem a ver? O Napoleão Bonaparte era um grande conquistador, assim como vocês aprendem no sexto ano de Alexandre o Grande, né, um grande domínio romano pela Europa. Napoleão também, que é um grande conquistador. E o seu grande rival, principal rival, assim, no domínio total, era a Inglaterra, que ele não conseguiu conquistar a Inglaterra. Ela tinha era forte armada. Se vocês viram, lembram daquela da Revolução Inglesa que eu falei para vocês, que ela por séculos, por 200 anos, ela se tornaria uma das maiores forças marítimas. Então, ainda está nesse período recente desse domínio todo dentro da Revolução Inglesa e o fortalecimento marítimo. Então, o Napoleão desejava e sabia que, sendo seu maior rival, ele precisava derrotar a Inglaterra, né, para fortalecer ainda mais o seu poder, que já tinha conquistado muitos lugares. E aonde ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai criar o bloqueio continental, ou seja, ele vai fechar as rotas continentais para o comércio, né? Nada passa sem o seu consentimento. Para quê? Para enfraquecer a Inglaterra economicamente, assim conseguir finalmente conquistá-la. Tá, e o que Portugal tem a ver com isso e a gente tem a ver com isso? Muito a ver, muito a ver. Por quê? Porque precisou, Portugal, como ela era parceira da Inglaterra economicamente, vocês vão lembrar aquele trato do panos e vinhos que a gente falou, que a Inglaterra fez para proteger Portugal, onde a Inglaterra venderia seus panos mais caros para Portugal e Portugal venderia seus vinhos mais baratos para eles. Lembram? A gente falou também naqueles acordos da Revolução Inglesa. Tá vendo? Tudo conectado, né? A gente não é esporádico, tudo se conecta aqui no que a gente está falando nessa matéria do oitavo ano. Bom, enfim. Então o que acontece? Ele vai querer atacar Portugal. Portugal não tem força para isso. Né? Ele finge que aceita o bloqueio continental, mas pede ajuda ao seu aliado, a Inglaterra. E a decisão que chegam é que eles precisam sair. A gente precisa sair, não tem como a gente permanecer aqui. É inviável a gente permanecer. Então a gente precisa fugir. Né? Precisam se retirar e levar com vocês tudo que vocês puderem. Então aí o que acontece? Vai sair a família real, Dom João, que é o pai lá de Dom Pedro I, e resolve trazer a sede da família real, que vai ser aonde? No Rio de Janeiro. Tanto que, por vários séculos antes da construção de Brasília, a gente tem a capital do Brasil como Rio de Janeiro. Só na década de 1960
é que a gente vai ter a construção de Brasília e a transferência da capital brasileira, mas nesse período ela vai se tornar a capital do Brasil, porque é para onde vão vir a família real. Então eles vêm para cá, trazem documentos, trazem a sua corte, os seus principais funcionários de alto escalão, deixando os demais para trás. Tanto que no próprio vídeo do Centro de Mídias é deixado claro bastante isso, né? A questão de, imagina se nossos representantes, deputados, senadores, governadores, presidentes saíssem do país. Para alguns podem imaginar, nossa, seria maravilhoso. Mas a gente tem que pensar que, querendo ou não, é aqueles que aplicam a lei, fazem parte daqueles processos do poder judiciário, legislativo, para manter a ordem e a proteção para a gente, né? Então, se eles saíssem e abandonassem a gente e a gente fosse ali atacado por inimigos e não tem nenhum representante legal do nosso país. Então é isso que aconteceu. E o povo e a condição foram deixados para trás para serem dominados pelos franceses. E aí foram escoltados os portugueses pelos ingleses. Os ingleses escoltam ele para proteger de um possível ataque francês e os trazem para o Brasil, né? Em troca de, óbvio, continuar negociando diretamente com eles, inclusive coisas brasileiras aqui, coisas produzidas no Brasil. E aí eles vêm aqui, Dom João VI e sua família vem e passa a residir aqui no território brasileiro. Vamos ver algumas coisas que foram colocadas na aula do Centro de Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12.000 membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal.
Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Então vamos ver aí a chegada da família real, que foi colocada ali no censo de mídias. Há 200 anos, em dia 22 de janeiro de 1808, Dom João VI e a família real desembarcaram em Salvador, na Bahia, que foi o primeiro ponto que eles pararam. Tanto que por alguns dias eles se tornou ali considerada a capital do Brasil. Mas, como eu falei, eles vão viver e residir no Rio de Janeiro. A viagem foi motivada pela invasão francesa a Portugal, ocorrida no dia 29 de novembro de 1807. Napoleão Bonaparte havia declarado em 1816 o bloqueio continual, proibindo que qualquer país europeu mantivesse contato comercial com a Inglaterra. Até porque, para vocês imaginarem, conseguir proibir os países europeus de negociar com a Inglaterra mostra o poderio militar de Napoleão Bonaparte. Com essa medida, Portugal corria o risco de perder o maior aliado e ficar sob o jugo francês, se a Inglaterra acabasse perdendo sob esse bloqueio continental. A solução encontrada para escapar da ameaça de Napoleão foi transferir temporariamente a sede do reino para o Brasil, principal colônia do Império Luso, que é o Império Português. Subitamente, toda a estrutura administrativa, funcionários, documentos, bem como a família real e a corte, tiveram de ser embarcadas na esquadra portuguesa escoltada até o Brasil por navios de guerra da Inglaterra. Foi aquilo que a gente falou, foi levado tudo de mais importante para o Brasil. E aí tem aquela saída francesa, que algumas pessoas falam que é aquela escapadinha, que enquanto os franceses iam chegando para dominá-los, a família real se manda para o Brasil. E aí tem Aí, em 1806, quando foi colocado o bloqueio continental, em 1807, em novembro, teve a invasão francesa a Portugal, quando, em 1808, Dom João VI e a família real desembarcam no Brasil, né, já com a fuga. Esse é Dom João VI, rei de Portugal. E o que motivou a viagem da família real até o Brasil? A fuga, fugir do domínio francês, ficarem submetidos à França. Então, a melhor opção que eles encontraram foi vir para o Brasil e residir aqui por um tempo, né? Já sabiam que era por um tempo até poder retomar. Lembrando que em 1815, principalmente, entre 1815 e 1816, a gente tinha a queda do Napoleão Bonaparte. Aí entra o desembarque da Leopoldina no Brasil, esposa de Dom Pedro I, que vem para se casar com ele e ser aí a imperatriz do Brasil. Então ela é recebida com festa, como vocês veem na imagem, como eram bem tratados, que veio lá da Europa, pessoas chiques, de boa vestimenta, com tratamentos e recepções. Enquanto a gente vê os indígenas ali submetidos com medo, como mostra na imagem aí, os filhos agarrados aos índios, esses são índios. Os índios, porém, não são escravizados, somente no início. Por quê? Porque a igreja, por eles serem pardos, considerados capazes de resgatarem eles através da fé. Então eles acreditavam que se eles
fossem catequizados e largassem toda a cultura deles, de andar nus, de servir os deuses que eles acreditavam, esquecer totalmente a cultura e servir a cultura europeia, eles poderiam ser salvos e não serem escravizados. Tá? Mas ainda assim submetidos a esquecer toda a sua cultura. E aí, a gente compara a corte com festas, com roupas, com recepções, com tratamento, respeito, enquanto os indígenas, apesar de não serem escravos, são submetidos a servir, a converter a cultura europeia, né? Para poder ter suas almas salvas, enquanto os negros, os africanos, não têm salvação, segundo a igreja, não têm salvação, eles óbvio, eles têm que servir a igreja cristã daquele período, mas mesmo assim eles não são salvos, eles são considerados objetos, então eles não são bem tratados, são escravizados com trabalhos não remunerados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa citar aqui. Então, qual era a condição dos povos indígenas durante o período colonial e império? Essa ideia, inicialmente eles são escravizados, mas depois, com a intervenção da igreja, por eles serem pardos, eles são convertidos à religião cristã, tendo que abandonar toda a cultura que eles tinham para poderem serem salvos. Então essa é a aula a respeito da vinda da família real, as diferenças de tratamentos, o motivo pelo qual a família real teve que vir para o Brasil. Então a gente tá explicado, espero que vocês tenham entendido, que tenha facilitado para vocês, e a gente se vê na próxima aula.